Bom, pessoal, o nosso tema da aula de hoje é China, Brasil e meio ambiente, né? Com ênfase em questões ligadas à Amazônia e à mudança climática, né? Bom, por que eu escolhi esse tema, né? Que é também o tema de um dos capítulos do meu livro e da pesquisa que eu vou começar agora também, né, no ano que vem. Isso não veio por acaso, né? Isso veio de uma série de negociações, de diálogos que eu tive com fundações estrangeiras, em particular com a Fundação Ford, né? E um interesse muito grande deles em entender o papel que o Brasil desempenha na diplomacia global do meio ambiente, sobretudo questões ligadas à mudança do clima, aquecimento global. Eu diria para vocês que hoje, se a gente olhar os grandes temas da agenda internacional, o tema ambiental é aquele onde o Brasil tem maior peso. Se o Brasil hoje é importante para a política internacional, é sobretudo por conta de questões ligadas ao meio ambiente. Então, eu tenho lido muito sobre esse assunto. É uma área nova para mim, né? Então eu ainda estou naquele momento, né, de viver aí a minha curva de aprendizado, mas tem sido uma experiência interessante e eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje um pouco do que eu tenho aprendido e também algumas das minhas dúvidas, das minhas inquietações, né? É um ótimo momento para a gente fazer essa discussão. Ao longo desse ano, a gente teve várias demonstrações do impacto da mudança climática no Brasil. Ainda estamos vivendo isso, com consequências para o meio ambiente, para a economia, para a nossa vida cotidiana, né? É o preço da conta de luz, é o preço do alimento no supermercado. E vamos ter aí em novembro a COP26, né? Quer dizer, a reunião anual da Conferência sobre Mudança Climática. E vai ser uma discussão importante na qual o Brasil vai ser muito cobrado, vai ser muito pressionado. Então, é um ótimo momento para a gente falar de todos esses temas e ver que, do ponto de vista aqui do assunto do nosso curso, né, das relações Brasil-China, também virou um tema bastante importante, bastante relevante para todos nós. Bom, vamos lá. Por que o meio ambiente é um tema importante para a relação bilateral Brasil-China? Como é que esse tema se manifesta nessa agenda entre os dois países? Bom, primeiro, o Brasil e a China são parceiros nas negociações globais do clima. Na década de 2000, eles criaram juntos um grupo chamado BASIC, que inclui Brasil, África do Sul, Índia e China, junta esses grandes países emergentes, em discussões sobre aquecimento global, né, sobre como é que os países em desenvolvimento podem ou devem assumir determinadas posições nessas negociações. Então, tem uma parceria importante. Além disso, essa relação bilateral tem um grande impacto para o desmatamento no Brasil, tanto por meio do comércio, quanto por meio dos investimentos. Para dizer de uma outra maneira, as exportações do Brasil para a China estão bastante relacionadas em vários aspectos com questões que estão ligadas ao desmatamento do Cerrado ou da Amazônia, principalmente no caso da soja e no caso das carnes. Então, tem uma ligação ali direta. E algo que tem aparecido com força também na minha pesquisa, que talvez não tivesse muito claro para mim quando eu comecei a escrever o livro, foi o modo como a China está se colocando também de uma maneira cada vez mais influente na elaboração de normas globais sobre meio ambiente. Ela está não só procurando se adequar a uma série de regras mais antigas, que em geral tinham sido elaboradas pelas potências ocidentais, mas a China está ela mesma buscando desenhar as suas próprias regras ou buscando definir determinados padrões sobre como vai funcionar em termos das suas relações internacionais e ambientais. Inclusive, em alguns casos, com posições bastante dinâmicas, bastante inovadoras, né?
até à frente de países ocidentais em algumas áreas. E acho que isso é particularmente interessante para o Brasil, como a gente vai ver na aula de hoje, porque o Brasil e a China compartilham uma história recente com relação ao meio ambiente de uma certa desconfiança com relação a esse tema, com uma certa cautela na maneira como ambos os países adotavam medidas diplomáticas nessa área. Bom, por que isso foi mudando na China e no Brasil? A gente vai discutir isso, mas reparem, por exemplo, na foto que eu coloquei no slide. Ela é uma foto recente da China, e esse cinza que vocês veem ali no fundo não é neblina, né? Não é o fog britânico, é a poluição. Então, parte do que vai fazer a China se tornar um país bastante comprometido com as questões ambientais vai ser exatamente esse impacto muito negativo da poluição, do desmatamento, da escassez de água e de outros problemas ambientais para a qualidade de vida na China, para a saúde pública na China. Como a gente também está começando a ver no Brasil. Quando a gente tem, por exemplo, tempestades de areia no interior de São Paulo, ou a pior seca em 70 anos em vários estados brasileiros, né, por conta do impacto do aquecimento global, a gente está entrando numa discussão que junta meio ambiente, saúde pública, economia, política pública. O que é diferente de uma discussão ambiental que se tinha, digamos, há 30 anos atrás, que estava muito voltada para a necessidade de preservar a biodiversidade, ou para se conservar um determinado bioma, uma determinada área natural. Então, eram aquelas campanhas do tipo, vamos salvar as baleias, vamos preservar o mico-leão dourado. E o meu argumento para vocês é que o debate ambiental hoje é algo muito mais profundo do que isso. Existem até agora algumas correntes de ativistas que estão dizendo que a gente deveria usar a expressão emergência climática, e não mais aquecimento global ou mudança climática, para dar conta dessa situação realmente bastante preocupante que nós estamos vendo nos últimos anos. E, para mim, pessoalmente, esse período da pandemia tem sido um momento de um certo despertar da minha consciência para as questões ambientais, de uma maneira muito mais forte do que antes. Talvez porque a pandemia tem me feito pensar sobre o quanto nós estamos vulneráveis diante da natureza. Quanto nós estamos indefesos diante desse vírus microscópico que nos últimos 2 anos virou a nossa vida de cabeça para baixo. O quanto nós estamos vulneráveis diante dessas grandes mudanças globais na temperatura do planeta, né, que nos afetam de maneiras tão fortes, tão profundas. Então, ou mesmo pegando o Rio de Janeiro nos últimos meses, né, não para de chover nessa cidade, né, o que está acontecendo? Né? Isso nos afeta de maneira negativa também, tanto em termos de riscos para a segurança de várias comunidades, né, de deslizamentos, de coisas do gênero, até o impacto que essa falta de sol muito prolongada tem no nosso bem-estar emocional. Isso não é pouca coisa. Ainda mais junto com uma situação de isolamento ou semi-isolamento social. E, bom, eu dizia para vocês que o Brasil e a China compartilham uma história recente de ter uma posição muito crítica ao Ocidente em termos desses posicionamentos ligados ao meio ambiente. E essa posição tem um nome, ela tem um termo, né, que a resume. Ela se chama responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Foi algo que veio ali das negociações da Convenção da ONU sobre o Clima, lá em 92. Por coincidência, uma negociação que, em grande medida, aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, durante a realização da Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento. E o que essa expressão significa é mais ou menos o seguinte, de que todos os países do mundo
tem uma responsabilidade com relação à mudança climática. Tem uma responsabilidade com relação ao meio ambiente. Uma responsabilidade comum. Só que ela é diferenciada. E que os países ricos, os países desenvolvidos, deveriam arcar com o custo econômico de lidar com o aquecimento global. De que o preço desse ajuste deveria ser pago pelos países ricos, por aqueles países que se industrializaram lá na primeira Revolução Industrial, né, ou na segunda, né, quer dizer, se industrializaram ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, e que, historicamente, tinham impactado muito mais na poluição global do que os países em desenvolvimento. Então, o que os países em desenvolvimento deveriam fazer, eles deveriam fazer alguma coisa, mas seria algo numa escala menor, não seriam metas obrigatórias, né? Seria alguma coisa ali mais simples, mais trivial. Então, essa, historicamente, foi a posição do Brasil e da China. E os dois países mantiveram essa posição mais ou menos desde a década de 1970, que é quando a ONU começa a debater as questões ambientais, na Conferência de Estocolmo, de 72, até a década passada. E só na década de 2010 que o Brasil e a China mudaram as suas posições com relação a esse tipo de negociação. Então, lá nos anos 70, o Brasil e a China tinham regimes políticos muito diferentes. O Brasil era uma ditadura militar nos anos 70, ferozmente anticomunista, e a China era um país governado pelo Mao Tse-tung em plena revolução cultural. Não podia imaginar, talvez, dois sistemas mais diferentes. Mas eles tinham algumas coisas em comum. E uma delas é que cada um deles, à sua maneira, era um sistema político que colocava a busca pelo desenvolvimento econômico como a sua prioridade mais importante. No Brasil, a busca por um desenvolvimento econômico capitalista, baseado em mecanismos de mercado, né? Na China, era ainda um regime socialista clássico, né? Onde o mercado não tinha importância, mas ainda assim era a busca por aquele desenvolvimento econômico a qualquer preço. E tanto no Brasil da ditadura militar quanto na China da ditadura do Mao Zedong, a ideia predominante era de que a natureza constituía simplesmente um conjunto de recursos que seriam explorados pelos seres humanos para a promoção do desenvolvimento econômico, para a agricultura, para a mineração, para a extração de energia, o que quer que seja, né? Então, não havia em nenhum daqueles países, em nenhum daqueles governos, a ideia de que o meio ambiente era algo que tinha um valor em si mesmo, e algo que deveria ser preservado diante dessas demandas econômicas. Isso é uma coisa que vai crescendo ao longo do tempo, e de maneira muito lenta, de maneira muito gradual. No Brasil, os anos 80 vão ser um marco importante de uma mudança, de uma inflexão nesse sentido. Porque nos anos 80 a gente vai ter, primeiro, a redemocratização do Brasil. E parte do que vai acontecer na redemocratização é que as autoridades brasileiras vão começar a prestar mais atenção para os temas ligados ao meio ambiente. É ali, por exemplo, que elas vão criar pela primeira vez órgãos públicos para lidar com questões ambientais. Secretarias estaduais, o Ministério do Meio Ambiente. Tudo isso vai começar nos anos 80 com a redemocratização. É nesse momento também que a gente vai ter algumas lideranças sociais brasileiras que vão ascender com essa bandeira do meio ambiente, principalmente o Chico Mendes no Acre, como esse líder
de seringueiros, né, de pessoas que estão envolvidas ali numa atividade extrativista, de extrair ali a seringa, né, que vai ser usada para fazer borracha, e como ele estava conectando aquela luta sindical, econômica, com uma mobilização em defesa da floresta amazônica, em defesa da preservação ambiental. Então, vai ser uma mensagem muito poderosa. E o assassinato dele, nos anos 80, vai ser um trauma nacional e até internacional. Né? Vai ser um crime com repercussões globais. E a década de 80 também vai ser, no Brasil, um período muito marcado por algumas catástrofes ambientais que vão ter consequências grandes para o modo como a sociedade brasileira enxerga esse tema do meio ambiente. Você, por exemplo, a poluição na cidade de Cubatão, em São Paulo, e o acidente nuclear com o Césio-137 em Goiânia. Vocês são mais jovens do que eu, então, se vocês ouviram falar desses acontecimentos, né, dessas questões, para vocês talvez isso tenha sido algo que vocês leram em um livro, em uma reportagem, em um programa de televisão. Eu vivi tudo isso quando eu era criança. E mesmo para alguém que era criança, né, que ainda não estava na vida adulta, foram fatos que tiveram uma repercussão tão grande que eles chegavam até mim como menino. Eu sabia quem era Chico Mendes quando eu era criança. Eu estava acompanhando o que estava acontecendo em Cubatão, a tragédia do Césio 137. Eram coisas que estavam muito presentes ali na vida pública brasileira nos anos 80. E no caso chinês, essa preocupação ambiental vai ser mais recente. Vai ser algo que vai vir ali da década de 2000 em diante, sobretudo, né? E que está ligada a esse extraordinário desenvolvimento econômico da China nos últimos 40 anos, mas também o quanto esse crescimento econômico, o quanto essa superação da pobreza para centenas de milhões de chineses significou também um custo ambiental muito alto. Uma poluição muito forte, tanto do ar quanto da água, desmatamento, uma crise hídrica em várias partes da China, extinção de espécies animais, também uma degradação ambiental muito grande, né, da vida na China, e que, sobretudo no caso da poluição, se manifesta de maneira muito forte no cotidiano das pessoas. Não tem como você escapar disso. E aí o que eu dizia para vocês da diferença dessa agenda ambiental atual para uma agenda mais antiga, mais tradicional, que estava muito ligada na questão de conservar, de preservar um determinado bioma, uma determinada espécie animal. O que a gente tem hoje é um cenário diferente. Mas é uma mudança de mentalidade que vai vir de maneira muito lenta, tanto no Brasil quanto na China. E eu diria para vocês que até hoje ela não está completa em nenhum dos dois países. São países que estão prestando mais atenção ao tema ambiental, mas que, ao mesmo tempo, você tem muitas pessoas neles que acham que isso não é uma coisa tão importante ou que preferem se dedicar a um outro tipo de agenda. E, bom, essa China que se desenvolve de maneira mais rápida, nos anos 90, nos anos 2000, vai começar também a ser cada vez mais questionada pelos outros países, ou por ativistas, né? Em especial vindo das nações ricas, das nações desenvolvidas. Então, a gente tem ali no gráfico, né, uma indicação de o quanto as emissões de gás carbônicos, né, do mundo inteiro foram crescendo ali desde os anos 80. E, em grande medida, essas emissões estão sendo impulsionadas pela China e pelos Estados Unidos. Em 2006, a China se tornou a maior emissora global de gases do efeito estufa, do dióxido de carbono, do metano, de outros gases. Então, para dizer de uma maneira mais forte, a partir de 2006, a China virou a maior poluidora global. Uma pressão muito grande
em cima dela, né? E, olha, isso é algo que você sente na China. Basta você respirar em qualquer grande cidade chinesa. É comum, inclusive, que muitos estrangeiros, quando vão para a China, fiquem gripados. Você tem uma reação ali, né, do teu organismo, aquele ar muito poluído, né, aquelas dificuldades todas ali. E isso é algo recente, né, relativamente recente, e passou a ficar mais difícil para a China defender aquela posição das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Como é que a China pode alegar que é um país que não deveria ter tanto empenho em combater a poluição quando ela se tornou a maior poluidora do mundo? Fica muito mais difícil para os chineses colocarem esse fardo da responsabilidade sobre os países ricos. Eles estão sendo mais cobrados agora para fazer alguma coisa, né? E, bom, o que acontece, né? Por que a China se tornou essa maior poluidora global? De onde vem essa poluição na China? Em grande medida, ela vem da matriz energética chinesa, que é muito baseada no carvão. O carvão é a principal fonte de energia da China. Então, essa é uma matriz energética particularmente poluente. É diferente do caso brasileiro, em que o Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, baseada na hidroeletricidade. O Brasil é um grande poluidor global? É, mas não por causa da geração de energia. O que torna o Brasil um grande poluidor é o desmatamento. São as queimadas, a destruição da Amazônia, do Cerrado. Entre outras coisas, a Amazônia e o Cerrado são grandes absorvedores de carbono. Então, são biomas que absorviam uma grande parte desse carbono produzido globalmente. E a gente tem alguns indícios de que isso não está acontecendo mais. A gente tem pesquisas que estão mostrando que a Amazônia, atualmente, está liberando mais carbono pela via das queimadas do que ela está sendo capaz de absorver por meio do seu ecossistema natural. Isso é muito grave. Isso mexe com todo um sistema global de contenção do aquecimento global. Ou, para colocar de outro modo, se a humanidade está falando sério sobre a necessidade de combater o aquecimento global, a Amazônia tem que ser preservada. Se a Amazônia continuar sendo destruída de uma maneira muito rápida, né, se ela continuar a não conseguir absorver esse carbono extra, os resultados vão ser muito ruins. Então, esse é o peso da responsabilidade do Brasil. No caso chinês, a pressão vem muito mais por essa matriz energética baseada no carvão. Mas, ao mesmo tempo em que vinha essa pressão internacional sobre a China, os chineses continuavam aferrados à sua posição tradicional de dizer que não era uma responsabilidade primordial da própria China, que essa responsabilidade cabia aos Estados Unidos, à União Europeia, ao Japão, que eram esses países e regiões que precisavam arcar com esse custo de conter o aquecimento global. E o grande marco desse impasse, o grande marco desse fracasso internacional em se chegar a um consenso, vai ser a COP15, lá em Copenhague, em 2009. Então, um brevíssimo parênteses, tá? COP, essa sigla que vocês vão ver com muita frequência nos próximos dias, né, significa Conference of the Parties, Conferência das Partes, né, que são as partes signatárias da Convenção da ONU sobre o Clima. Então, todos os países que assinaram aquele tratado e que estão envolvidos nessas negociações de mudança do clima. Então, uma vez por ano, as partes desse tratado se reúnem para discutir o que elas estão fazendo em termos de combater o aquecimento global
em termos de conter a mudança climática. A reunião desse ano vai acontecer em novembro, na cidade escocesa de Glasgow. E vai ser uma reunião importante porque ela vai ocorrer em meio a esse cenário muito turbulento da pandemia, né? E a gente pode considerar a pandemia também como uma das consequências da mudança climática, ou pelo menos também como uma crise ambiental, uma vez que essa pressão maior da humanidade sobre os habitats naturais de várias espécies selvagens, né? Essa expansão da urbanização para áreas de floresta é o que leva, muitas vezes, à transmissão de zoonoses, à transmissão de doenças que saem de outros animais e vêm para nós, seres humanos. Nós ainda não temos certeza absoluta de qual é a origem do coronavírus, né? Mas a hipótese mais provável é que ele tenha vindo de animais como os morcegos ou como os pangolins, e a partir dali tenham sido transmitidos para seres humanos, provavelmente na cidade chinesa de Wuhan ou nos seus arredores. Então, tem uma ligação direta com esses danos que os seres humanos estamos causando ao meio ambiente e a própria pandemia do coronavírus. Ou outras epidemias que vieram antes dela, né? A do ébola, da gripe suína, a gripe aviária, né? Todas elas, de alguma maneira, passam também por essa pressão mais intensa das sociedades humanas a uma série de áreas de vida selvagem. Mas, enfim, então, lá na COP15, em Copenhague, né, houve essa incapacidade de se chegar a algum tipo de acordo, né, justamente por causa dessa intransigência chinesa em aceitar metas obrigatórias de redução de gás carbônico. O discurso da China estava muito baseado na ideia de que os países ricos do Ocidente é que deveriam pagar esse preço da mudança climática, uma vez que foram eles os primeiros a se industrializarem e os primeiros, os que mais emitiram, né, esses gases poluentes. Agora, na década de 2010, né, a China passou a ter um papel muito mais assertivo, né, muito mais ambicioso, em termos de assumir uma liderança para se combater a mudança climática. A China passou a reconhecer que ela, de fato, tinha ali um papel primordial nessas questões, e isso alterou tanto a sua política doméstica, tanto as políticas públicas do governo chinês para a própria China, quanto também as suas posições diplomáticas nas negociações de mudança climática. E, bom, por que isso acontece, né? Por que a gente tem essa mudança? Primeiro, porque tem ali um próprio desdobramento, né, dentro da própria China, de que cada vez mais essa destruição do meio ambiente é percebida dentro do país como algo ruim para a China, como algo que provoca problemas ligados a doenças, que provoca dificuldades econômicas, né, porque vai também prejudicar a produtividade da agricultura chinesa, menos água, solos menos férteis, expansão dos desertos. Então, algo que vai afetar negativamente a China de várias maneiras, mas também por um desejo da China de ver a sua liderança global respeitada pelo Ocidente, de ver o resto do mundo seguindo a liderança da China. E aí uma percepção por parte da liderança chinesa de que se a China se ausentasse das negociações globais do clima, ela ficaria perdida nesse debate. Se ela queria influenciar nessas decisões, se ela queria ter algum peso na maneira pela qual essa negociação ocorre, né, que ela tinha que aceitar assumir responsabilidades mais profundas. Isso não iria acontecer sozinho.
E, na época, na década de 2010, né, sobretudo na primeira metade da década, havia também um encontro da China com um Brasil que também estava mais assertivo, com um Brasil que também estava mais disposto a assumir esse tipo de compromisso. E o resultado dessa parceria vai ser o Acordo de Paris, em 2015, que é o grande marco, né? Quer dizer, ele vai substituir o Protocolo de Quioto, que era um instrumento diplomático anterior para lidar com a mudança climática. E no Acordo de Paris, os dois países vão ali se comprometer, né, junto com o resto da comunidade internacional, a manter a temperatura global abaixo de 2%, abaixo de 2 graus Celsius do que ela era até a Revolução Industrial, e preferencialmente abaixo de 1,5 grau Celsius. Bom, mas isso não é muito modesto, né? 2 graus não é nada, professor. Por que isso e tal? Né? Olha, 2 graus pode parecer pouco na nossa vida cotidiana, mas para o equilíbrio climático do planeta é muita coisa. Mesmo uma alteração de 2 graus traria mudanças que os cientistas ainda estão tentando entender em termos do clima do planeta, porque afeta a corrente marítima, afeta ventos, afeta o regime de chuvas, afeta a produtividade da agricultura e, com ela, também a oferta de alimentos, o preço da comida. Então, nós temos aí um equilíbrio tão frágil do meio ambiente no planeta Terra, né, que nós ainda estamos tentando compreender qual é o custo real de se fazer mudanças, mesmo pequenas, em alguns elementos desse sistema. Se vocês me dissessem, há poucos anos atrás, que nós veríamos tempestades de areia no interior do Brasil por causa da mudança climática, eu não acreditaria. Eu diria para vocês que vocês estão exagerando, que essas mudanças são importantes, mas que elas não vão ser tão drásticas, tão bruscas. E o que nós estamos vendo agora é que, sim, elas são muito profundas. E, bem, a China começa a incorporar nos seus próprios planos quinquenais, né, no seu próprio planejamento econômico, uma série de compromissos para lidar com a questão da mudança climática. Então, isso vai virar política pública na China. Né? Ali no slide, eu coloquei alguns deles. Né? Isso foi de uma reportagem do site Diálogo Chino. Aliás, eu não sei se eu já recomendei esse site para vocês. Se eu não fiz isso ainda, fica agora a dica. É um excelente site sobre China e meio ambiente na América Latina. E é uma fonte maravilhosa de reportagens, análises, entrevistas que vocês podem usar nas pesquisas de vocês. Eu já escrevi alguns artigos para esse site, de vez em quando eu dou entrevista para eles, e também cito várias reportagens deles no meu livro. É uma fonte de pesquisa muito, muito boa. E ele publica material em português, em espanhol e em inglês. Então, vale a pena vocês acompanharem, caso vocês tenham interesse por esse tema ambiental. E, bom, o que a China tem aí de mais recente, né, dentro das suas propostas para a área? É um compromisso de ter a neutralidade de carbono até o ano de 2060 e de atingir o pico das emissões de carbono na próxima década. Quer dizer, o que a China assumiu de compromissos, né, é que, por volta ali de 2030, ela vai ter o auge das suas emissões de carbono, depois disso vai começar a cair, e quando chegar em 2060, a China estará absorvendo mais carbono do que ela gera. Bom, como é que ela pode fazer isso? De várias maneiras, né? Uma delas é ter mecanismos para absorver esse carbono. Isso pode ser feito, por exemplo, pelo replantio de florestas.
pelo reflorestamento, né, que é uma coisa que os chineses estão ali empenhados em fazer, aumentar a área do seu território coberta por florestas. Isso vai passar também por uma série de mudanças tecnológicas de enorme impacto na nossa vida cotidiana. Por exemplo, fazer uma transição dos combustíveis fósseis, como gasolina, para o carro elétrico, para veículos elétricos, o que é algo que está se tornando cada vez mais frequente. Essa tecnologia está se tornando mais eficaz, né? Eu diria para vocês que provavelmente em 20 anos, todos os carros novos que nós estivermos comprando serão carros elétricos. Vai ser também uma mudança na matriz energética chinesa, o que para eles é o mais difícil. É muito complicado sair dessa matriz energética do carvão e passar para outras formas de energia. Isso vai levar muito tempo e vai custar muito dinheiro. Passar a ter ali uma matriz energética que vai usar mais energia solar, mais energia eólica, mais hidroeletricidade. Nenhum país é capaz de fazer isso da noite para o dia. É um esforço que passa também por diminuir a demanda de energia. Então, um tema que está muito em voga na China agora são os prédios inteligentes, as cidades inteligentes, que são projetadas para usar o mínimo possível de energia. Isso não era uma preocupação até pouco tempo atrás, nem para arquitetura, nem para engenharia. Você pegar, por exemplo, aqueles carros dos anos 70, eles eram carros que consumiam uma enorme quantidade de combustível, porque eles foram planejados numa época em que o petróleo era abundante e barato. Hoje é muito diferente, né? Tem a preocupação com o meio ambiente, tem a preocupação com as emissões de carbono, mas eu diria também que num país como o nosso, tem uma preocupação econômica. A gasolina está chegando a R$ 7 em várias cidades do Brasil. É muito caro para o litro de gasolina. Então, não é interessante você ter um carro que consuma menos, que seja mais econômico? Eu acho super importante. E isso vai se tornar também cada vez mais relevante, não só para o bolso individual de cada consumidor, né, de cada proprietário de carro, mas também para as sociedades como um todo, por essa necessidade de reduzir a demanda por energia, de reduzir a demanda por combustíveis fósseis. Então, é uma China que, desde a década de 2010, está assumindo cada vez mais compromissos. E esses compromissos estão ficando mais fortes, mais profundos. Agora, vamos lá. Qual é o impacto da China para o desmatamento no Brasil? E, bom, aqui nós estamos falando de uma situação que não se restringe, de maneira nenhuma, à relação entre a China e o Brasil. Esse crescimento muito profundo dos chineses fez com que, em grande medida, eles acabassem incentivando o desmatamento em outros países tropicais. No caso brasileiro, um desmatamento que, bom, em todos os casos, é um desmatamento que ocorre porque a China está em busca de determinadas commodities produzidas por esses países, por minérios, por alimentos, por petróleo, quer dizer, por uma série de mercadorias que são muito intensas, né, no uso que fazem dos recursos naturais. Então, no caso brasileiro, é principalmente soja e carne. Para outros países, são produtos diferentes. Por exemplo, no Sudeste Asiático, é uma procura chinesa muito grande pelo óleo de palma e por madeiras. Então, a commodity varia um pouco de país para país, mas o mecanismo é basicamente o mesmo, né? Essa China que crescia 10% ao ano na década de 2000,
que agora estava crescendo 6, 7, 5, né? Mas é um crescimento muito forte, que demanda uma quantidade muito grande de matérias-primas e de commodities em países em desenvolvimento. Ocasionalmente também é um impacto negativo das grandes obras de infraestrutura. Então, ali no gráfico, a gente tem uma escala do desmatamento brasileiro, desde ali dos anos 80. Né? Então, o que acontece, dos anos 90. Então, o que acontece ali? Esse desmatamento cresceu muito nos primeiros anos da década de 2000. O Brasil estava desmatando muito, desmatando recorde nesse momento, por conta dessa pressão do boom global de commodities. Uma demanda muito grande pela soja, uma demanda muito grande pela carne, e a pecuária e a soja se expandindo pelo desmatamento. Mas reparem que depois ali de meados da década, o desmatamento começa a cair muito no Brasil. E aí ele só vai voltar a subir agora, né? Nos últimos anos. Então, o que aconteceu aqui? Reparem que esse desmatamento caiu mesmo durante a vigência do boom global de commodities. Mesmo durante um momento em que havia uma alta internacional muito grande do preço dessas mercadorias. Bom, o que vai acontecer ali é que vai haver uma pressão muito grande sobre o governo e as empresas no Brasil. Uma pressão que vem desde organizações internacionais de defesa do meio ambiente, como o Greenpeace, até órgãos do Estado brasileiro, como o Ministério Público Federal, que vão colocar uma pressão muito forte também em cima do governo brasileiro, ou em cima das empresas no Brasil. Diz, olha, você não pode desmatar, você tem que respeitar aqui o meio ambiente. Ou pressões dos próprios consumidores, que vão estar questionando também, né, as práticas dessas empresas. E essas pressões deram fruto no Brasil. Elas levaram a mudanças por parte do governo, elas levaram ali a um esforço de adaptação. E, bom, a principal responsável hoje pelo desmatamento da Amazônia é a pecuária. Quando vocês leem essas notícias sobre grandes incêndios na Amazônia, né, sobre essas grandes queimadas que a gente tem visto nos últimos anos, na maior parte dos casos, essas queimadas são para transformar a floresta em pasto e para que elas passem a ser utilizadas pelo gado. E tem muito gado na Amazônia. Tem mais gado, tem mais cabeças de gado na Amazônia do que seres humanos. E hoje em dia, mais de 40% do rebanho bovino brasileiro está na Amazônia. Isso não vem de hoje. Você tem ali, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, né, um incentivo de vários governos para que os pecuaristas fossem para a Amazônia. Isso até passa pela história da minha própria família. A minha família paterna é do Pará, e o meu avô era pecuarista. Ele tinha uma fazenda e ele criava gado, né? Exatamente se beneficiando dessas políticas públicas, né, de incentivo à colonização, de incentivo à expansão da fronteira agrícola brasileira. A cidade em que meu pai nasceu, Marabá, no sul do Pará, ela é uma cidade que está muito ligada a esse processo de expansão da pecuária, Amazônia dentro. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, ela é uma cidade que está muito mais próxima à mineração, às atividades da Vale. Ela é basicamente uma cidade corporativa em torno da Vale, né? Mas, no passado, ela estava muito ligada, né, a essa história da pecuária. E no Cerrado, é um desmatamento que ocorre mais pela soja. E que tem sido muito profundo também, né? Se vocês estão acompanhando as notícias sobre os incêndios no Pantanal, sobre o desmatamento no Cerrado, né, também é algo muito forte por lá, tanto quanto é na Amazônia. E, mesmo caso, né, quer dizer, é a fronteira da expansão do agronegócio brasileiro. É por ali que o agronegócio está indo e está levando adiante as suas plantações, as suas cercas e tudo mais. Não?
E a gente tem também um efeito do desmatamento ligado à China, que passa pelas grandes obras de infraestrutura. Sejam aqueles projetos diretamente financiados pelos chineses, sejam aqueles projetos que podem não ter o dinheiro da China, o investimento da China, mas que estão sendo construídos porque vão beneficiar os chineses. Então, no caso brasileiro, por exemplo, a gente tem uma rodovia que ficou muito simbólica de tudo isso, que é a BR-163, que ela liga a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. E, ao fazer isso, né, ela conecta a zona de produção do agronegócio brasileiro, no centro-oeste, aos portos fluviais da bacia amazônica, de onde essa produção vai ser exportada para a própria China. Agora tem um projeto do governo brasileiro de construir uma ferrovia, que está sendo conhecida como Ferrogrão, né, que vai correr paralela à BR-163, também ligando o Mato Grosso ao Pará e também servindo como um grande corredor para a agroexportação brasileira. O impacto para o desmatamento é muito grande. A maior parte do desmatamento na Amazônia acontece nas margens das rodovias e das ferrovias, porque ali se torna o local mais valioso para você instalar uma fazenda, uma plantação, uma zona ali de criação de gado, né? Porque é mais fácil escoar essa produção. Sua logística fica muito mais facilitada. Então, tem aí uma relação direta da China com esse desmatamento, né? Sobretudo no caso da soja, né? Porque no caso da pecuária, embora a China seja a maior fonte, a maior mercado de exportação da pecuária brasileira, o brasileiro come muita carne, ou pelo menos comia, né, antes da crise econômica atual. Então, a maior parte da produção de carne do Brasil é para consumo doméstico. Ela não vai ser exportada. Mas, ao mesmo tempo que a China tem essa pressão, esse impacto negativo para o desmatamento no Brasil, ela tem um lado positivo também, e que está vindo, sobretudo, por conta dessas novas normas internacionais, que ou ela está ajudando a criar, ou que, de alguma maneira, ela está ali absorvendo. Então, um exemplo disso é o modo como a trading chinesa, COFI, tem lidado com a questão do desmatamento. Aí vamos voltar para uma aula que eu dei lá no início do curso para vocês, sobre comércio entre Brasil e China, em que eu falava sobre como é o comércio de commodities, né? E que eu até citava a frase do ex-secretário de Comércio Exterior, Wilber Barral, dizendo que você não vende commodities. São as tradings que compram commodities de você. Esse mercado é dominado por um oligopólio, por um conjunto de grandes empresas internacionais que compram carne, minério de ferro ou soja aqui no Brasil. Até a década de 2000, essas empresas eram basicamente empresas europeias ou norte-americanas. A partir da década de 2000, a China entra nesse mercado e cria as suas próprias tradings globais, com destaque para a COFCO, né? Que é essa grande estatal chinesa de trading, né? E que é muito ativa aqui no Brasil. Ela é uma grande compradora da soja brasileira, da carne brasileira. Então, a COFCO anunciou no ano passado uma parceria com o Banco Mundial para que toda a soja que a COFCO compra aqui no Brasil seja certificada internacionalmente, em parceria com o Banco Mundial, para que se comprove de que ela não é fruto de desmatamento ilegal, de que ela não foi fruto dessas queimadas descontroladas na Amazônia ou de fazendeiros que estão descumprindo o Código Ambiental, o Código Florestal. Então, isso é uma mudança grande, né? Você vai ter uma empresa desse porte entrando nessa discussão,
né? Antes disso, lá nos anos 2000, a gente teve 2 acordos importantes, a moratória da soja e a moratória da carne, envolvendo empresas brasileiras e estrangeiras e o Ministério Público Federal, para que eles assinassem acordos com o Ministério Público Federal para que não mais comprassem produtos frutos do desmatamento ilegal. Então, isso já vinha acontecendo também no Brasil. Agora, por que é tão difícil fazer esse controle? Uma grande empresa do agronegócio brasileiro, digamos a JBS, ela compra de milhares de fornecedores. Uma grande trading também vai comprar de maneira indireta de milhares de fornecedores. E vai comprar em momentos muito diferentes dessa cadeia produtiva. Por exemplo, você pode ter uma empresa como a JBS comprando não só já o boi ali pronto para o abate, mas também o bezerro, também o filhote recém-nascido. Tem algumas fazendas que se especializam em pegar o bezerro, engordá-lo durante um período e depois revendê-lo para um outro fornecedor. É uma cadeia extremamente complexa em termos do seu fornecimento, em termos do seu abastecimento. E até agora o Brasil não conseguiu criar um mecanismo bem-sucedido para monitorar essa cadeia na sua totalidade. Tem muitas zonas de sombra, tem muitas lacunas nesse processo todo. Então, mesmo ali uma grande empresa bem intencionada, às vezes não vai conseguir monitorar, acompanhar toda essa cadeia. Então, tem ainda muitas lacunas, tem ainda muitos buracos, né, que tornam difícil fazer esse acompanhamento, mesmo quando há uma prática ali bem-sucedida, né? O Matheus está me chamando a atenção no chat de que tem muitas empresas brasileiras que estão adotando o chamado padrão ESG. Isso é uma sigla, né, ESG, que em inglês significa meio ambiente, social e governança. E que basicamente são conjuntos de normas regulando o modo como as empresas trabalham com questões de meio ambiente, direitos humanos e boa governança, né, de combate à corrupção. Isso é algo que está ficando cada vez mais forte no mundo inteiro. Você hoje já pode fazer investimentos aqui no Brasil só em empresas que atuem com esse tipo de compromisso. Eu mesmo tenho investimentos nessas áreas. E aí, tanto porque você pode ter uma preocupação filantrópica, né, em preservar o meio ambiente, quanto pode ser alguma coisa baseada num alto interesse puro e simples. Porque a lógica é que uma empresa que segue o padrão ESG também é uma empresa que vai ter melhores práticas administrativas em vários outros campos. Se ela está preocupada em respeitar o meio ambiente, se ela está preocupada em respeitar questões de direitos humanos, ela provavelmente vai ter também uma gestão empresarial, administrativa, muito mais cuidadosa, muito mais eficaz. Então, isso hoje virou alguma coisa muito forte, né? E, bom, no mundo inteiro. E a gente tem, inclusive, casos de desinvestimento, né, de bancos estrangeiros, de fundos de investimento estrangeiros, que pararam de investir em empresas brasileiras porque essas empresas não estão conseguindo se adequar a esses padrões. Não estão conseguindo mostrar que elas têm, de fato, um compromisso com esses temas. Então, essas dificuldades econômicas que o Brasil está enfrentando por não conseguir lidar com as questões ambientais, elas podem ir desde boicotes a produtos brasileiros no exterior até essa perda de investimentos. E, bom, ali no mapa, né, tem ali algumas áreas do país que aparecem com um risco maior para o desmatamento ilegal ligado à soja. E essas áreas estão muito concentradas dentro de uma região do Brasil que é conhecida nesses círculos do agronegócio como Matopiba, que é a sigla para os estados de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. São as áreas do país, né, onde está havendo ali uma expansão muito grande
do plantio de soja. Então, pega áreas do Cerrado, pega áreas da Amazônia Legal, né, que juridicamente é considerado também como Amazônia. Né? Então, é uma área ali para se monitorar, para se ficar atento. E, bom, quais são as perspectivas de cooperação entre o Brasil e a China nessa área? Bom, primeiro, a gente tem, tanto do lado brasileiro quanto do lado chinês, uma percepção de que o tema ambiental está cada vez mais importante, de que ele tem cada vez mais presença na diplomacia, de que ele tem cada vez mais presença nas suas políticas públicas. Claro que o Brasil, dos últimos 3 anos, né, desde que houve a posse do Bolsonaro na presidência, ele mudou de rumo. O Bolsonaro fez uma ruptura muito significativa com o que eram as políticas ambientais dos governos brasileiros desde a redemocratização. Minha tendência é achar que é uma ruptura temporária, e que se houver uma mudança de presidente no ano que vem, a gente teria um retorno do Brasil a uma política ambiental mais parecida com aquilo que o Brasil fez nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010. Então, a gente tem o Brasil e a China cooperando nessa diplomacia ambiental, ou estavam cooperando, né, nessa diplomacia ambiental que se dá ali no âmbito da ONU ou de parcerias bilaterais. Além disso, a gente tem também uma série de projetos de desenvolvimento sustentável que são feitos ali pelos dois países. Por exemplo, as empresas chinesas de energia solar, energia eólica, hidroeletricidade, carros elétricos, todas elas investem no Brasil. No caso da hidroeletricidade, são o maior investimento chinês no Brasil, porque elas entendem que o Brasil é um campo de testes importante para as suas tecnologias, para os seus projetos econômicos. Então, elas estão presentes aqui de maneira bastante significativa. No caso dessas empresas, por exemplo, do carro elétrico, né, até foi algo que eu conversei com vocês em outras aulas, né, elas acabam esbarrando em alguns problemas da política pública brasileira. O Brasil apostou muito na questão do etanol, do biocombustível, mas não muito na questão do carro elétrico. E o país está com dificuldade de se adaptar para esse novo formato. E que o futuro não vai ser o carro alto, o futuro vai ser o carro elétrico. Mas todo o sistema de incentivos fiscais, né, de desconto nos impostos brasileiros, etc., né, ainda está todo voltado ali para aquela outra área. E a gente tem também, no caso aqui do Brasil, um incentivo a desenvolver novas cadeias produtivas, baseadas ali em pequenos produtores, que sejam sustentáveis, que garantam que a floresta continue de pé e que essa floresta de pé seja mais lucrativa do que o desmatamento. Bom, onde é que isso está acontecendo? Açaí, castanha do Pará, são produtos para os quais há um mercado no exterior, ainda a ser desenvolvido, ainda a ser ampliado, né, e que poderia gerar algumas soluções econômicas e ambientais bastante interessantes para o Brasil. E nem todo esse comércio de exportação agrícola precisa ser um comércio necessariamente que envolva desmatamento, que envolva práticas não sustentáveis. Né? Tem várias opções ali. Então, a gente tem muita coisa para cooperar, e essa China, que está dedicando cada vez mais atenção para o seu desenvolvimento verde, está olhando o Brasil como um parceiro importante. E essa cooperação pode ocorrer também, não necessariamente, entre os governos nacionais. Como a gente tem um momento no Brasil em que o governo nacional está muito pouco propenso para esse tipo de discussão, essa cooperação pode se dar por meio dos governos locais, dos governos estaduais, dos governos municipais, e da coisa acontecer por aí. Já estamos vendo muita coisa assim no caso de parcerias dos governadores da Amazônia
com governos estrangeiros. Então, com isso, eu termino a parte expositiva da aula e agora abro para as perguntas e para o debate com vocês. Podem ser questões mais amplas também, ligadas ao meio ambiente, à diplomacia da mudança climática, né? No que eu puder responder, eu estou à disposição. Bem curioso isso, como é que tudo isso se conecta, está tudo interligado. Os investimentos chineses no Brasil, questão ambiental, a Amazônia, não tem como olhar para uma coisa sem olhar para outra. Né? Estava pensando aqui, todo esse processo de construção da liderança brasileira em temas ambientais, desde a década de 70, desde relatório Brundtland, e aí vai Eco 92, até chegando no século XXI, R+20 e tal, como tudo isso foi quase que por água abaixo com o governo Bolsonaro, né? Fico pensando no papel da China nesse período todo, também que, assim como o Brasil, a China teve uma trajetória de ascensão, né, nessa questão muito parecida, né? Eles são caracterizados como potências globais ambientais, né? Sem dúvida, né? Eu diria que o Brasil poderia ser uma potência ambiental global e que não está sendo por uma decisão política de não enfrentar o tema. E que, claro, vem também porque a gente tem elites regionais no Brasil, no Centro-Oeste, na Amazônia, que apoiam de uma maneira muito decisiva as posições do Bolsonaro, que acham que o Brasil não deveria se submeter a esse tipo de restrição internacional. Bom, é todo mundo no agronegócio que pensa assim? Não. Qual é o grande diferencial ali? Se aquele produtor depende primordialmente do mercado internacional ou se ele produz para o mercado doméstico brasileiro. Quem produz para o mercado internacional depende de uma série de certificações do exterior. Depende de uma série de posições de governos estrangeiros ou do consumidor estrangeiro. Então, são muito mais sensíveis para esse tipo de argumento. Ao passo que quem vende para o mercado doméstico brasileiro, em grande medida, não está preocupado com isso. Eu não tenho como provar isso, mas eu tenho uma suspeita muito forte de quem demitiu o Ernesto Araújo foi o agronegócio. Especialmente a CNA, o bancada bralista, a Cátia Abreu, até a própria Tereza Cristina, ministra da Agricultura. O estopim para a demissão do ministro foi as discussões dele com a Cátia Abreu, que evidentemente é uma líder muito importante do agronegócio, né? E não é alguém que queira problemas com a China. É isso, é o poder da força política do agronegócio no Brasil que molda muita coisa, inclusive na política externa. Né? Eu comecei a ouvir um podcast de soja, você recomendou, não terminei ainda. É muito legal. Ele mostra isso nas coisas que a gente. Olha, eu tive uma conversa muito interessante com a Milena, né, com a diretora do podcast, que eu entrevistei para o meu livro, e eu disse para ela que o que ela está fazendo no podcast dela, no documentário dela sobre a soja, tem muito a ver com as abordagens acadêmicas de história global. O que ela está fazendo ali é uma espécie de história global da soja. E a gente está trocando algumas ideias, inclusive sobre a possibilidade de fazermos um projeto juntos, misturando, né, a pesquisa acadêmica com cinema, com documentário. Né? Pode sair alguma coisa legal daí. Otávio, você quer perguntar? Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Bem, são duas perguntas, basicamente. Né? A primeira, que você já chegou a comentar, seria em relação ao último plano quinquenal chinês, mais especificamente dessa meta chinesa, né, de atingir a neutralidade de carbono, ou seja, zerar as taxas de emissões de carbono até 2060, né? Enquanto que o Brasil, o Bolsonaro acabou antecipando essa meta aí para 2050 e o mercado, enfim, a comunidade internacional como um todo, acabou vendo isso com bons olhares. Primeiro seria como que, na tua perspectiva, você vê, né, essa meta chinesa em comparação com o que está sendo feito no resto do globo. É claro,
essa matéria daqui específica para o Brasil, mas se puder trazer no Claro, AdSense ótima algo pergunta. mais comparativo. E se você enxerga elas como metas proporcionais, modestas ou agressivas? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria uma questão que constantemente eu vejo muito no mercado falarem disso, apesar de eu conhecer pouco, mas saber o papel que isso pode desempenhar. Isso é uma notícia recente, uma projeção, né, de que o Brasil pode chegar a gerar entre 493 milhões de dólares e 100 bilhões de dólares em crédito de carbono até 2030, né? Então, eu queria que você falasse, se possível, como que você vê essa questão do crédito de carbono como uma ferramenta de desenvolvimento para o Brasil, por um lado, e, por um outro lado, para a China conseguir manter o seu patamar de desenvolvimento, né? Porque a partir do momento em que a China, com a capacidade de financiarização que tem, puder comprar crédito de carbono de outros países, ela poderia minimizar, né, as próprias metas e objetivos ambientais que tem para si mesmo. Então, seria uma ferramenta para eles conseguir malhar, digamos assim, né, as obrigações que a comunidade internacional coloca sobre ela. Então, vamos lá. Começando por essa primeira pergunta, né? Como é que a gente classifica as metas da China de neutralidade de carbono? Elas não são metas ambiciosas. Tá? Na verdade, a China está um pouco para trás com relação a outros países de grandes economias, que, em geral, estão colocando a sua meta de neutralidade de carbono em 2050. É o caso, por exemplo, do Japão, dos países da União Europeia, né? Então, a China, na verdade, está com uma meta até bastante conservadora e ainda não disse em muitos detalhes como é que ela vai chegar lá. O caso da meta brasileira é um pouco pior do que o da China, que o Brasil basicamente só disse isso. Em 2050 a gente vai ter neutralidade de carbono, mas não tem nenhum cronograma, não tem nenhuma especificação de como vai chegar lá. Então, por isso que os ambientalistas estão vendo com muito ceticismo, né, essa meta brasileira. Até o momento, ela é algo meramente retórico. Vai ter que ter ali um plano governamental, um cronograma de política pública, né, que realmente vai definir em detalhes como é que o Brasil pretende chegar lá. Que, no caso brasileiro, é a questão do desmatamento. A gente tem uma boa matriz energética, o nosso problema de poluição é aquele que está ligado ao desmatamento, então é por ali que a gente vai ter que enfrentar esse problema. Agora, e a questão do mercado de crédito de carbono? Como é que ele funciona? A ideia mais ou menos é a seguinte: você tem um determinado país onde seria muito caro para as empresas se adaptarem para reduzir as suas emissões de carbono. Talvez porque isso significasse ter que mudar uma infraestrutura de geração de energia muito complexa, muito grande, mas elas têm que reduzir as emissões. Então, o que elas fazem? Em vez de fazerem isso dentro do próprio país, elas vão financiar um projeto sustentável em outro país. E, fazendo isso, elas vão ganhar créditos de carbono. Afinal, é um problema global, afeta o mundo inteiro, então você vai estar ajudando ali de alguma maneira, né, ao redor do planeta. Então, e os países, claro, procuram fazer projetos para ganhar esses créditos, para ganhar esse financiamento. A China começou, tem poucas semanas, com o seu próprio mercado de crédito de carbono. Ainda tem algumas dúvidas como é que ele vai funcionar e tal, mas é claro que é um passo promissor, importante, e que o Brasil também pode se beneficiar muito disso. A gente pode receber muito investimento aqui no Brasil em projetos de crédito de carbono de empresas chinesas, europeias, japonesas, né? Quer dizer, assim como a gente tem alguns casos da China exportando poluição, exportando desmatamento, por exemplo, para os países tropicais, a gente pode ter essa situação na qual ela vai exportar projetos de desenvolvimento sustentável. Seria muito mais fácil, muito mais barato para uma empresa chinesa, por exemplo, fazer um projeto de energia renovável no Brasil com hidroeletricidade do que substituir uma usina de carvão dentro da própria China. Aliás, a China está passando agora por uma crise de abastecimento energético, inclusive com blackout, né? Inclusive com apagões, por conta de problemas ligados ao carvão, né? De uma série de restrições que o governo chinês impôs ao abastecimento por carvão. Então, é um quebra-cabeça complicado de se montar. Assim, no mercado brasileiro, eu sei que já tem algumas empresas aí que se movimentam nessa questão do crédito de carbono, mas é uma discussão que é tida dentre os planejadores econômicos do Estado brasileiro, tipo, é uma pauta que eles colocam
a nível de planejamento econômico estatal, essa questão do crédito de carbono, ou não? É realmente uma coisa que se limita ao mercado? Vem dentro do governo brasileiro, inclusive porque você tem que ter a aprovação de um comitê governamental que vai dizer que aquele projeto se enquadra dentro das diretrizes do mercado de crédito de carbono. Bom, como sempre também você tem algumas discussões se esses mecanismos de fiscalização funcionam bem e tal, mas passa pelo governo também, e é um projeto que nasceu das negociações da ONU sobre mudança climática. Eu ia falar também, assim como o Otávio, dos créditos de carbono, e também tem a retórica, né, de que muitos países não produzem o suficiente, não se desenvolveram e sobra, e os países que dizem bater uma meta compram esses créditos de carbono, né, para se aproveitar também dessa questão de menor desenvolvimento de outros países. Então também tem Claro, uma retórica bem grande disso. Digamos, justiça redistributiva, né? Então, são vários temas ali que estão atravessando essa discussão. E anteriormente, lá em 2015, que também foi mencionado na COP, muitos disseram que não era justo impor, né, uma meta para os países, porque muitos não se desenvolveram tanto quanto os outros países, o tanto que eles emitiram carbono para se desenvolver industrialmente em outros séculos, e agora, quando os outros países querem se desenvolver, não podem. Então, também tem essa retórica. Tem, mas lembre-se também que a tecnologia mudou, né? No século XVIII, a indústria era toda uma indústria baseada em queima de carbono, né? Em queima de carvão. E não tinha ainda outras formas de gerar energia elétrica, né? Ou de promover o desenvolvimento. As tecnologias que nós temos hoje oferecem muitas outras opções, que vão desde a energia hidrelétrica até a energia solar ou eólica, né? Então, o contexto de um país que está se industrializando no século XXI é bastante diferente daquelas ondas iniciais de industrialização no século XVIII, no século XIX. E, claro, nós temos também hoje uma dimensão do impacto do aquecimento global, do modo como a indústria, como a poluição, né, interferem com o meio ambiente, que mesmo os cientistas mais avançados do passado não conheciam. Sim, não, eu concordo plenamente. E eu também descobri agora que o Brasil, para carro elétrico, eles isentam de IPVA, se eu não me engano. Então, também é o modo que o Brasil está encontrando, né, de entrar nesse mercado, tentar encontrar uma outra via, né? Vai chegar de qualquer maneira. Eu acho que pelo ritmo que as coisas estão indo, 15 anos, 20 anos, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai ver ao longo da próxima geração, dos próximos 30 anos, na medida em que muitas economias avançadas rumarem para a neutralidade de carbono, vai ser uma transformação muito forte no nosso cotidiano. Talvez comparável àquela que ocorreu na segunda Revolução Industrial, quando os combustíveis fósseis, né, petróleo, a gasolina, o diesel, começaram ali a entrar no nosso dia a dia. Sim. Natan, você está com a mão levantada? Eu tinha lido há algum tempo, que até de reler para essa aula faz muito tempo, o seu artigo com a Adriana e com a Mayara, da Carne, os investimentos da infraestrutura ferroviária da Amazônia, né? Nossa, eu acho isso algo muito, muito interessante, né? Isso até uma área que eu fico pensando até para o trabalho da disciplina. Eu já tinha comentado com você daquela inversão de fluxo que teve na questão do petróleo. E a mesma coisa acontece na questão de infraestrutura, né? O Brasil tentou vender serviços de engenharia para a China, não conseguiu, bateu com a cara na porta, e agora, 20 anos depois, é um fluxo inverso. A China trabalhando em obras no Brasil. E é aquilo que a gente está falando do comércio, né? Como é que é tudo muito dinâmico, muito fluido, e as variáveis sistêmicas mostram muito bem isso, né? Exato, né? E no caso brasileiro é uma transformação também muito forte, né? Que é voltar a investir no modal ferroviário, né? Que é uma coisa que o Brasil praticamente abandonou desde os anos 50, né? Que tem essa ênfase muito grande nas rodovias.
E um investimento em ferrovia, como a gente mostra no artigo, está muito ligado na exportação de soja, de carne e de minério de ferro. Basicamente tudo aquilo que o Brasil vende para a China, né? Bom, vai ter muito impacto. Se a Ferrogrão, de fato, for construída, e hoje eu acho que é a obra de infraestrutura mais importante para o agronegócio brasileiro, isso vai mudar ali uma geopolítica econômica da Amazônia, né? A minha pergunta, na verdade, era justamente essa, sobre a Ferrogrão e a Bioceânica e esses projetos chineses do Brasil, se esse desconforto que a gente está vendo nas relações Brasil-China por causa do governo Bolsonaro, que é uma questão que ainda está meio... que a gente ainda vai demorar um pouco para digerir, se isso está impactando nesses projetos, se está atrasando, ou não. Hoje de manhã, quando eu dei uma palestra num evento que estava acontecendo na China, né? Que é o Fórum Xiangshan, que é um evento sobre segurança internacional. Ele é uma espécie de versão chinesa daquela conferência de Munique sobre segurança internacional que acontece todo ano, né? Não é muito a minha área, mas me chamaram para falar e eu dei uma palestra sobre a parceria estratégica Brasil-China. E uma das coisas que eu disse na minha palestra é que no ano que vem, nas eleições presidenciais brasileiras, talvez sejam as primeiras eleições no Brasil em que a nossa relação com a China vai ser um tema forte do debate entre os candidatos. E aí, qual foi o meu argumento na palestra e o meu argumento agora para vocês também? A pandemia aumentou a importância da China para o Brasil, tanto do ponto de vista da economia, né, do comércio, quanto do ponto de vista da cooperação na área de saúde. Para muitos brasileiros, eu acho que foi um momento em que as pessoas entenderam o quanto nós somos dependentes da China para várias coisas, inclusive fabricação de vacina. Só que com essa percepção do aumento da importância chinesa, veio também uma série de preocupações para muitas pessoas no Brasil, para muitos grupos políticos e sociais por aqui. E esse aumento da dependência brasileira da China ocorre num momento em que o cenário internacional está mais turbulento, em que os conflitos da China com os Estados Unidos e com a Europa se tornaram mais acentuados. E aí, para onde vai a política externa brasileira? O que vai acontecer nas relações do Brasil com a China, com os Estados Unidos, com a Europa? Não é uma equação fácil de resolver. As pressões cruzadas são muito fortes. E por isso eu estou achando que vai ser um tema de impacto no debate eleitoral do ano que vem. Claro que, assim, vocês imaginam o que vai ser as eleições de 2022 no Brasil, né? Vai ser um debate super polarizado, super agressivo, né? Mas podemos nos preparar para alguma coisa nessa linha. Falta um ano e o bicho está pegando já, né? Falta um ano e já está pegando, exatamente. Só vai piorar ao longo dos próximos meses. Vai ser uma oportunidade, ainda nesse assunto, uma oportunidade para a gente testar aquela hipótese de que se política externa dá voto ou não, né? É uma coisa que a gente está tentando descobrir desde 88, 89 foi direto. Né? E ninguém sabe. O meu argumento para vocês, né, é que esse grupo da opinião pública brasileira com uma visão mais crítica à China veio para ficar. Acho que ele vai sobreviver ao governo Bolsonaro e ele vai sobreviver como um elemento importante no debate público brasileiro. Não é que ele vai ser o grupo majoritário. Os interesses econômicos do Brasil com a China são muito fortes, mas ele vai ser um grupo influente o suficiente para interferir na formulação da política externa, para limitar aquilo que o Brasil e a China são capazes de fazer juntos, e por aí vai. Olha, eu só queria voltar nessa questão do crédito de carbono, né? Até em cima dessa visão crítica que a Beatriz trouxe aí, e que eu concordo em grande medida, né? De que esse sistema de crédito de carbono, a maneira que ele está posto, faz com que o sistema se mantenha, né? Que os desenvolvidos continuem poluindo e os subdesenvolvidos tenham aí o seu crescimento atrasado, me faz pensar, de certa forma, que o governo brasileiro, especificamente, seria, no mínimo, ingênuo, né?
e não utilizar essa questão do crédito de carbono como uma argumentação plausível para poder rebater as inúmeras críticas ambientais que fazem constantemente a nós, né? Assim, eu pelo menos não me recordo de ver, né, o Bolsonaro, o próprio Salles, que era então ministro do Meio Ambiente, utilizando esse tema dessa forma. Você chegou a comentar a questão da regulamentação no Brasil, do crédito de carbono, como que isso se dá, e também do interesse do mercado, que já é conhecido, mas em relação ao nível diplomático, como que a gente tem utilizado isso? Quer dizer, se é que a gente tem utilizado isso, porque eu não tenho conhecimento tanto assim nessa área, ambiental não é muito a minha área. A posição do governo Bolsonaro, né, o que tem sido dito pelos ministros do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, é que o Brasil faz a sua parte em preservar o meio ambiente, que tem várias leis para isso, que combate o desmatamento ilegal, né? Quer dizer, tem sido uma política de negar que existe um problema. Esse tem sido o discurso oficial brasileiro. E é claro que esse é um discurso muito frágil, né? E que vem junto com uma perda de credibilidade muito grande do governo brasileiro nos debates ambientais. Por exemplo, o último evento importante do clima, antes da COP26, foi aquela cúpula ambiental convocada pelo presidente Biden nos Estados Unidos. O Biden sequer ficou na sala para ver o Bolsonaro. Então, assim, é esse o nível da coisa, né? Diga, Natan. Muitas vezes me parece... Desculpa, Natan. Não, só para fechar esse negócio. É que muitas vezes me parece que a gente tem um posicionamento defensivo, mas não combativo. E que quando é combativo, parece que é só histérico. Mas não é, por exemplo, com essa questão do crédito, porque eu vejo constantemente na mídia especializada financeira utilizando esses argumentos ambientais em relação à crédito de carbono e o governo não se atenta a isso, né? Mas, enfim. Posso tentar responder essa pergunta, Otávio? Vai à frente. Sim, eu cursei a disciplina com o professor Carlos Milano de Expo, no semestre passado, sobre negacionismo climático. E o meu trabalho final dessa disciplina foi justamente fazer uma ponte entre negacionismo climático e a política externa do governo Bolsonaro. Então, eu tive que ler e fazer uma pequena análise de conteúdo dos discursos do Ernesto Araújo na Heritage Foundation, e todas aquelas falas daquelas conferências cheias de negacionistas do clima, que é uma coisa meio dramática um pouco. Análise de discurso do Araújo de louvar de pé. Não é. Mas o trabalho tem que fazer. E uma coisa que eu identifiquei foi que, ao passar do tempo, com uma conjunção de fatores como a eleição do Biden e a própria deterioração da legitimidade do Bolsonaro, essas coisas que culminaram, por exemplo, na demissão do Araújo, na demissão do Salles, do MMA também, teve uma certa adequação, uma certa distensão do discurso, que no começo foi muito negacionista, muito... Tem aquela fala emblemática do Araújo em Roma, falando que viajou a Roma e estava calor. Então, estava frio, por isso eu tinha aquecimento global. Ele falou isso. Ele meteu essa, digamos. Então, e isso foi lá em 2018, 2019, começo do governo. Isso aí foi, com o passar do tempo, acho que talvez com a realidade se impondo e a eleição do Biden e tudo mais, isso foi meio que se adequando. E agora, o meu palpite é de que a gente não tem mais uma política externa negacionista do clima, o termo que eu coloco é climatocética, não tem mais isso de forma aberta, mas quem a gente tem agora é um ator desinteressado, um ator que não se envolve nessas negociações, nesse assunto, e vai deixar por isso mesmo até provavelmente ter sido substituído. Acho que no começo isso era muito forte, era uma característica central, até para o elemento e tudo mais. Ótimos pontos, Natan. Inclusive, vale lembrar que depois da demissão do Ernesto Araújo, né, aquela retórica antiglobalista do governo brasileiro deu uma acalmada, né? Pararam aqueles discursos muito conspiratórios contra a ONU, coisas desse tipo, né? Um peso sim, mas assim, tem alguns flashes ainda. A gente lembra do França lá em Nova York, brigando com manifestantes. Em grande medida, continua, né? Mas a retórica mudou um pouco, né? Natan, você que viu essa questão ambiental, então, você vê, basicamente, isso como mais uma expressão da dinâmica entre a ala ideológica e a ala pragmática do governo, né?
Porque seria justamente aqui, ó, em momentos em Foi que... justamente isso que eu Imaginei. eu argumentei. Eu usei o artigo da Miriam com Da algo. Miriam, ia comentar isso agora. Que eu imaginei. Porque em momentos em que a ala ideológica percebe que eles conseguem ganhar capital político, eles vão maximizar isso o maior possível, o quanto que der. E A em questão momentos de maior ambiental crise, a pragmática vai tomar as rédeas, né, da situação. A questão ambiental é temática disso. A ideológica era o Ernesto, os olavistas, né, o Felipe Martins e tal. E a pragmática era o Mourão, a Teresa Cristina, essa galera que meio um pouco mais pé no chão, digamos. Né? E aí acabou, com as circunstâncias que se deram, acabou a pragmática prevalecendo. Né? Mas é aquilo, é uma coisa bem complexa, porque tudo que é ideológico tem um pouco de pragmatismo, tudo que é pragmático tem um pouco de ideologia. Né? Então, é um pouco mais complexo que isso, mas em termos mais simples, é isso. Bacana, bacana. Então, é um bom artigo para você publicar, Natan. Eu vou apresentar no simpósio, agora no mês que vem, e melhorando um pouco, talvez publique. É uma agenda completamente paralela à minha principal, né? Mas olha, uma coisa até bem interessante. Independente de ser ou não seu tema de tese, foi um bom artigo, deu um debate interessante, publique, né? A gente tem que publicar o tempo inteiro, pessoal. Não tem essa de, não estou afim de publicar. Qualquer bolsa que você se candidatar, qualquer emprego que você concorrer, o que vai ser mais importante para você vai ser o seu histórico de publicações. Então, tem que correr atrás disso, publicar muito, publicar bem em revistas que sejam bem avaliadas, né? Lá no índice de periódicos da CAPES. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Bom, então paramos hoje por aqui. Na semana que vem é feriado, terça-feira, né? Dia dos Finados. Então, a gente se reencontra no dia 9 de novembro, para ter a nossa última aula do curso, que vai ser, eu acho, a mais divertida, né? Que é China e Brasil no governo Bolsonaro. Então, bom, nos vemos no dia 9. Qualquer coisa, entre em contato, a gente sai conversando. Um abraço para vocês, uma boa quinzena. Tchau, gente. Boa semana.